Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje? Então, na última aula de geografia a gente estava falando sobre a formação populacional e a diversidade cultural da população brasileira, né? Então, nós já vimos lá que quem estava aqui nas nossas terras quando os portugueses chegaram eram os indígenas, né? Já viviam aqui, foram os primeiros povos a habitar o território brasileiro. Logo depois, então, vieram os portugueses, que mais tarde trouxeram para escravizar, né, os africanos para fazer o trabalho forçado, trabalho escravo, porque na maioria das vezes eles não conseguiam isso dos indígenas, né? Os indígenas eram acostumados a ser livres, não aceitavam essa imposição. Então, eles acabaram trazendo os africanos. E mais tarde, com o tempo, outros povos imigrantes também vieram de várias regiões do mundo, né? Europeus, alemães, italianos, vieram asiáticos, como os japoneses. Então, de toda parte do mundo começou a chegar os imigrantes também e ajudar nessa formação, nessa miscigenação, né, que nós vimos, que é a mistura de raças. Então, diversas etnias compõem essa mistura de raças que nós temos no Brasil hoje, que forma a população do Brasil. A gente falou um pouquinho sobre os indígenas, né, os primeiros habitantes do Brasil, e hoje a gente vai dar continuidade, então, falando um pouco mais sobre a vida dos indígenas e sobre as terras indígenas também. Então, vamos lá para a página 6. Na página 6 nós temos aqui, ó, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atualmente no Brasil restam um pouco mais de 890 mil indígenas distribuídos pelas áreas rural e urbana de alguns municípios. Há também os que vivem na floresta amazônica, isolados da sociedade nacional e de outros grupos indígenas. A FUNAI, aqui então a explicação, né, é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro e sua missão é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, principalmente nesse caso de demarcação de terra, né, onde eles fazem as reservas na terra indígena, então a FUNAI sempre está presente. Aqui fala que há também os índios que vivem na floresta amazônica isolados. Lembram que a prof já comentou com vocês que a maioria dos indígenas, dos índios hoje, né, eles já convivem em meio à sociedade branca, ao povo branco, né, e mudou seus costumes drasticamente, mas ainda existem algumas tribos, algumas reservas isoladas na Amazônia que não aceitam, né, conviver com o povo branco. Eles querem viver do jeito deles lá. Muitas pessoas dentro dessas reservas nunca saíram de lá. Alguns já saíram, talvez até conheçam os povos brancos, sabem da existência, mas não querem essa convivência. Mas tem muitas pessoas que nunca saíram dessas reservas, vivem lá sempre e da mesma maneira primitiva com que na época dos portugueses colonizarem o país. Agora nós temos um gráfico aqui. Observe o gráfico a seguir. Ele apresenta a quantidade de indígenas na população brasileira de acordo com o censo demográfico de 2010. Então vejam que esses números aqui já podem estar bem maiores, né? Porque são 10 anos. Era para ver o censo no ano de 2020 novamente, né? A cada 10 anos temos o censo. Neste ano, devido também à pandemia, provavelmente, né, não houve e nem vai haver, talvez, o censo demográfico neste ano. Então, esses números aqui já podem estar bem ultrapassados, porque assim como morre bastante gente, pode nascer também bastante gente, né? Então, pode ser que esses números aqui não sejam mais esses. Mas aqui, então, nós temos os dados do gráfico de acordo com o censo de 2010. Então, veja aqui que esse gráfico foi feito com 10 quadradinhos aqui, tá? Na largura, aqui da altura do gráfico, então, nós temos 9 quadradinhos. 9 vezes 10 são 90, mas cada quadradinho desse vale 10 mil. Então, cada quadrinho 10 mil. Então, 90 vezes 10
10.000 vai dar 900.000. Vocês sabem que é só multiplicar o 90 pelo 10.000. Eu posso fazer 9 vezes 10.000 e acrescentar o zero do 90 no final. Então, vai ficar 900.000, né? Então, aqui vamos ver quantas pessoas vivem em terras indígenas e quantas fora de terras indígenas aqui. Então, em terras indígenas, vivem 517.383 índios, né? Então, a população indígena. E fora das terras indígenas, 379.534. Então, é representado aqui por esses quadrinhos, lembrando que cada quadrinho, então, são 10.000, certo? Se vocês quiserem contar, aqui no caso, ó, 4 vezes 10, então, dá 40, 40 vezes 10.000 daria 400.000, menos um quadrinho aqui, então, 390.000. E aqui, ó, 5 vezes 10, 50, vezes 10.000, 500.000, mais um, então, 510.000, tá? Foi feito assim, mais ou menos, né, uma equiparação, porque não dá exatamente, né, o que aparece aqui, então. Então, é aproximadamente. A fonte do gráfico aqui, então, né, onde foi pesquisado esse gráfico. E aqui, de acordo com o gráfico, a maioria dos indígenas brasileiros vivem onde? Em terras indígenas ou fora das terras indígenas? Então, vejo que a maior parte está em terras indígenas. Vejo aqui, temos uma foto aqui de estudantes guaranis kaiowás em desfile de comemoração ao 7 de setembro em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, em 2012. E aqui uma pergunta: você sabia que do total de 896.917 indígenas brasileiros, que são dados de 2010, 224.834 residem em áreas urbanas? Em geral, eles trabalham, vão à escola, falam a língua portuguesa. Isso, no entanto, não quer dizer que eles abandonaram seus valores, suas crenças e tradições. Então, principalmente a língua, né? Normalmente eles preservam traços da língua indígena também, mesmo falando português. Muitas vezes, entre eles se conversam na língua que era a língua da cultura deles. Vejam aqui nessas duas imagens, temos uma foto de uma aldeia indígena, uma reserva, né? Bem típica ainda, com as construções aqui em palha, né? As ocas. Muitas vezes essas casas aqui são grandes e abrigam mais do que uma família. Às vezes vivem várias famílias dentro de uma casa dessas. Então vejam aqui, ó, vista aérea da aldeia Aihá, da etnia Calapalo. Terra indígena em Querência, Mato Grosso, 2018. Então, vejam aqui, né, que eles têm uma área circular, onde eles constroem as suas casas, as suas ocas. As casas menores, provavelmente, vivem menos pessoas, e nas casas maiores já vivem mais pessoas juntas. Já vejam aqui, ó, aqui é na Amazônia, né? Vista aérea da aldeia Vendaval, etnia Ticuna, terra indígena Ivaré, Alto Solimões, em São Paulo de Olivença, no Amazonas, 2018, também 2018. Vejam que aqui as casas já estão distribuídas de outra forma, não de forma circular, e as casas já são construídas em madeira ou, quem sabe, cimento, né? Quase como uma vila mesmo, né? Formando uma pequena vila. Então, já de maneira diferente. Então, esses indígenas aqui já adotaram um costume mais do povo branco, e esses ainda preservam a cultura deles. Sobre as terras indígenas. Terras indígenas são áreas demarcadas pelo governo, tradicionalmente habitadas pelos indígenas e utilizadas para suas atividades produtivas, com os recursos ambientais necessários para o bem-estar, a reprodução física e cultural, conforme os seus usos, e costumes e tradições. Mesmo sendo um direito dos povos indígenas, eles sofrem com a invasão de grande parte das suas terras por pessoas que querem explorar os seus recursos. Também enfrentam a falta de respeito daqueles que vivem e trabalham nas áreas próximas às suas, que aplicam pesticidas, agrotóxicos,
promovem desmatamento, provocando a poluição do ar, do rio e dos solos. Então, a gente sempre está vendo, né, na televisão, nas reportagens, que acontece que as pessoas se prevalecem muito, né, dos índios, muitos se infiltram nas aldeias, acabam conseguindo retirar produtos, materiais, até mesmo frutos da Amazônia e levam para fora do país animais, para fazer animais de estimação. Então, praticamente eles roubam, né, da natureza, dos índios, se aproveitando dessas pessoas mais simples, mais humildes e usando os recursos que eles têm também. Muitas vezes não entram nas terras deles, como eles colocam aqui, né? Mas vivem em áreas próximas e aplicam venenos, agrotóxicos nas plantações, causando poluição nos rios, no solo. E vocês sabem que os indígenas vivem do rio, né? Para pescar, até água para beber, para tomar o banho. Então eles vivem dessas áreas, né? O índio normalmente não destrói a natureza, o ambiente onde ele vive. Ele preserva porque ele sabe que é dali que ele vai tirar o que ele precisa para viver. Então ele cuida, ele preserva, mas muitas pessoas se aproveitam então dessas pessoas e acabam tirando, invadindo, tiram madeira, né? Fazem trocas com eles e eles não entendem muito de valores, às vezes são explorados também. Então vejam ali, ó, uma indígena da aldeia Pataxó, observa com tristeza peixes mortos perto do rio Paraupeba, em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, em 2009. O rio ficou poluído após o rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de janeiro de 2019. Então isso no ano passado, bem recente, né? Todo mundo viu sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, né? Então isso causou muito prejuízo, matou os peixes ali e eles também ficam tristes porque sabem que é o alimento deles, que corre risco, né? Então, como tarefa para vocês postarem para a prof, lá no caderno de atividades novo, né, do bimestre, do terceiro, vocês vão resolver a página 63 e a 64, que é sobre o que a gente conversou sobre os indígenas aí, sobre a população e diversidade cultural. Então, vocês vão responder 63 e 64 e vão postar somente a 63 para o prof lá em uma atividade, ok? É montagem do quebra-cabeça que tem no início do capítulo lá, tá? Recorta, encola e faça. A outra também é bem simples, tem ali um caça-palavras para vocês acharem as palavras do texto que está aqui, as palavras em destaque, tá? Então façam a atividade e postem para mim a página 63. E até a próxima aula. Beijo!